Emoções e sentimentos é um produto químico, você querendo ou não. É um produto, por exemplo, quando você se emociona, entendeu? Você mexe com a química corporal. Entendeu o que eu estou dizendo? Você cria sentimentos e quando você cria sentimentos, esses sentimentos mexem com toda a tua estrutura química emocional. Por quê? Porque através dos sentimentos você cria novas emoções. Entendeu agora? E criando novas emoções, você vai acumulando ou química boa para o corpo, ou química ruim para o corpo humano, que pode trazer certas enfermidades. Entenderam ou não? Tá? Pelo contrário, tem muita gente que, quando está com algum problema, então a pessoa se tranca e a pessoa então começa a ter um mundo totalmente de alegria, de felicidade, e depois ela vai fazer um exame, e quando vai fazer esse exame, ela está totalmente curada. Na verdade, ela projetou tanta química positiva no seu organismo que isso trouxe a ela uma total mudança química dentro do seu processo metabólico. Entendeu ou não? Compreendeu? Então, na verdade, esse problema que a gente tem emocional, ele precisa ser muito bem controlado. Por exemplo, emoções. Emoções pode ser de raiva, como pode ser também de felicidade, de alegria. É ou não é verdade? Você pode ter, de repente, uma emoção, uma surpresa. Ela é vista como uma surpresa porque, de repente, você recebe uma boa notícia ou recebe uma pessoa que você gosta muito e essa pessoa te proporciona uma emoção positiva. Então, isso contribui. Muitas vezes, o doente está em casa, ele recebe uma visita. E quando ele recebe uma visita, aquilo ali vai produzir nele um fator químico que vai gerar uma satisfação e pode até levar à cura, se a pessoa continuar, então, recebendo coisas boas. A verdade é que o mundo da formação a gente chama, então, de Zeir Anpin. Entendeu agora? Zeir Anpin é, então, essa parte da face pequena, entendeu? Que a gente chama, dentro da Kabbalah, que é o fator principal das sefirotes. Isso significa que uma sefirote que está dentro da esfera do mundo da formação são sefirotes que são sefirotes do amor, da misericórdia, do amor, sefirotes também da severidade, que é da disciplina, e sefirotes também do equilíbrio. Então, quando você olha para o lado direito, você está vendo sefirotes, então, que são formadoras de bem-estar, de felicidade. E quando você olha para as sefirotes do lado esquerdo, você está vendo sefirotes que traz disciplina, severidade. E quando você olha para a sefirote central, que é, então, as 3 pilastras, e quando você olha, então, para o tronco na sua forma central, você vai ter sefirotes da beleza, sefirotes do equilíbrio. Entendeu agora? Tá? Então, o que mantém esses sefirotes realmente equilibradas é essa forma central, então, esse projeto central das sefirotes, que mantém tanto o amor sem se tornar apego emocional, e mantém também a disciplina, tá? Que é a severidade sem se tornar injustiça. Entendeu agora? Compreendeu? Então, o que mantém realmente a pessoa nesse equilíbrio é a sefirote central. A verdade é, então, que a pessoa pergunta para mim assim, Moré, como é essa coisa desses mundos? Olha, esses mundos estão onde eu vou precisar pegar um trem, eu vou precisar pegar, por exemplo, um ônibus para achar, eu vou precisar ir a um planeta, eu vou precisar pegar uma nave espacial e procurar por aí pelo universo? Não. Tudo isso se encontra numa coisa chamada origem, entendeu? E o que é a origem? A origem é o âmago. E o que é o âmago? Alguém pode me dizer o que é o âmago? Alguém sabe o que é o âmago? Sabe o que é o âmago? O âmago, então, É dentro da pessoa, dentro dela mesma. exatamente. Então, tu vai dizer assim,
Tu vai dizer assim, como é que eu sou animal? Como é que eu sou um animal? Dentro de você mesmo. Entendeu? Pô, como é que eu sou divino? Dentro de você mesmo. Então, como é que eu posso ser uma alma superior? Dentro de você mesmo. Então, como é que eu posso alcançar o mundo de absoluto, que é o mundo da emanação? Aí você precisa, entendeu, de uma conexão com a origem. Isso significa que você tem que estar conectado à origem. O que é a origem? A origem é uma coisa chamada infinito. Dentro da Kabbalah, a palavra a origem está conectada à palavra, então, infinito, que é Ein Sof. Isso significa, então, que o infinito é a origem. Então, o que é o homem? Um desdobramento da origem. Entendeu ou não? Compreenderam? Sim, Moré. Sim, né? Desdobramento da origem. E como a origem pode formar, então, seres, assim também a pessoa pode formar os seus anjos que ficam do lado direito ou os seus anjos que ficam no lado esquerdo. Isso significa que no mundo de Yetzirah, então, como isso funciona? Através das emoções e dos sentimentos. Desde o momento que você começa a criar raiva, rancor, ódio, você fez uma escala de criação. Entendeu ou não? Compreendeu? Desde o momento que você começa a ter emoções que traz raiva em sequência, você começa a formar, então, uma coisa que a gente chama de entidades. Isso significa que quando a gente olha para a Lua, a gente está vendo, então, uma entidade que a gente chama de Lua. Quando a gente olha para os campos, as flores, a gente está vendo uma entidade que a gente chama, então, de floresta. Quando a gente olha para, vamos dizer, os mares, então você está vendo uma entidade que você chama de mares. Entendeu? Na verdade, quando a Torá, ou quando o livro de Kabbalah está falando de entidades, está falando daquilo que você conhece como anjos. Então, o Criador pode criar anjos, tá? E ele cria os seus anjos, assim também como você pode criar anjos, tanto anjos críticos, quanto também anjos que são anjos que vai trazer para você benefícios que são virtuosos. Isso significa, então, que do teu lado direito sempre haverá alguma coisa que está te beneficiando. Do teu lado esquerdo sempre existirá alguma coisa que está te autocriticando. Está entendendo ou não? Que está te criticando. Por quê? Porque você criou, então, entidades críticas. A pessoa vai dizer, mas como é que isso funciona? Basta você olhar. Tem muitos filmes dentro de Hollywood e dentro de algumas formas de cinema em que mostra a pessoa lutando contra si mesmo através de entidades que estão dentro da própria pessoa. Então, aquela entidade mete medo na pessoa, a pessoa fica apavorada, e enquanto a pessoa não tiver coragem de encarar aquela entidade que está dentro dela mesma, é aquela entidade tentando destruir ela através, então, do medo, do terror, enquanto ela não se enquadrar e não encarar essa entidade que está dentro dela, ela vai ter temor, ela vai ter visões noturnas, ela vai ter assombrações, ela vai ter vultos, ela vai ter um monte de coisa. Por que isso? Ela tem dentro dela uma situação que está provocando entidades através do que isso foi formado simplesmente através de emoções, que são surpresas negativas, como também com a forma dessas emoções se tornarem constantes, entendeu? Vai formar, então, o que a gente chama de sentimentos. Esses sentimentos, ele pode ter duas formas, o sentimento negativo ou um sentimento positivo. Um exemplo disso é o sentimento do amor e outro exemplo disso é o sentimento do ódio. Entendeu agora? Compreendeu? Então, o que provoca o ódio? São emoções de raiva. Entendeu o que eu estou dizendo? Por exemplo, emoções de raiva que você vai
poxa, lidando com pessoas que só faz raiva a você e você vai tomando raiva da pessoa, daqui a pouco você está com ódio da pessoa, significa que você está trabalhando no mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação, e aí você vai criar anjos que a gente chama, então, de entidades críticas. Isso significa que você tem essa opção de criar entidades que vão te criticar o tempo todo, que aonde você tiver, aquele pensamento está fluindo em você e mostrando a você que você tem ódio, que você tem raiva. E cada vez que você sente mais ódio da pessoa, que é um sentimento, você vai tendo mais raiva, que é uma nova emoção. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso mostra, então, que você tem a capacidade de criar esses seres que vão permanecer no seu âmago, entendeu? E vão atormentar você o tempo todo diante do Supremo Tribunal Celestial. O que acontece é que você, entendeu, pode também fazer ao contrário. Você pode, então, através de andar com as pessoas corretas, de se beneficiar, então, de pessoas que trazem luz para você e traz felicidade. E essa felicidade ela vai, então, ser transformada numa emoção. E essa emoção é uma emoção positiva e ela vai se tornar, então, essa felicidade vai se tornar amor, entendeu? E o amor é um sentimento. E esse sentimento é um sentimento, então, de benevolência. Isso significa que você terá, então, anjos que são anjos virtuosos do seu lado direito. A pergunta agora é a seguinte: vocês compreenderam o que foi dito até agora? Vocês estão compreendendo o que está sendo dito? Sim, Moré, eu estou entendendo. Tem alguma dúvida até aqui? Porque senão eu vou avançar no estudo e esse avanço no estudo pode deixar para trás alguma dúvida. Então, todas as vezes que eu falar alguma coisa, como nós estamos num estado de estudo, numa situação de estudo, é necessário que as dúvidas sejam tiradas agora em sala de aula, mesmo sendo virtual. Então, eu queria que vocês compreendessem que esse é um novo projeto que a gente está trazendo, esse é um novo projeto que a gente, é claro que a nossa Paraxá vai continuar, com o Ida, que é um excelente professor, a nossa Paraxá sempre estará pronta para cada um de nós, porém nós estamos planejando um estudo, que é esse estudo de frente para o quadro, onde eu vou passar para vocês projetos da Kabbalah, estudos da Kabbalah, para que vocês possam compreender como isso influencia a tua vida e como você pode se livrar de sentimentos que são sentimentos negativos, e você pode, então, ter uma vida melhor. Mas, para isso, gente, eu quero lembrar vocês que a gente tem que pagar luz também, a gente tem que pagar o molde que a gente usa para isso, a gente tem que fazer essa manutenção, e eu preciso da ajuda de vocês também, eu preciso que vocês ajudem financeiramente a Deide para a gente continuar, mesmo de forma online, já que a gente não pode fazer aglomeração, ok? Mas que a gente possa continuar esses estudos. E esse estudo vai beneficiar muita gente. Vocês podem fazer, estão autorizados a fazer grupos de estudo, entendeu? E passar esse estudo que eu estou dando para vocês, para pessoas se beneficiarem cada vez mais. Alguma dúvida em relação a isso? Então, Moré. Alguma dúvida? Sim. Então, chega um pouquinho para cá. Então, no mundo da formação, dependendo das minhas emoções, das minhas atitudes, eu posso criar anjos positivos como anjos não positivos. Anjos que me criticam e anjos que me apoiam. Exatamente. Exatamente. No campo da formação e Yetzirah. Isso. É isso? Isso, exatamente. Então, quando eu falo de anjo, eu estou falando de forças da natureza. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo, se houver alguma dúvida. Porque quando eu falo de anjo, a pessoa está pensando logo num ser com uma asa imensa, entendeu? Com uma auréola, né, que fala, né, com tudo isso. A pessoa já pensa logo na forma religiosa de anjo. Eu não estou falando isso. Um anjo, o que é um anjo? Falando de Kabbalah, eu quero explicar para vocês o que é um anjo. Um anjo é uma força da natureza. Um anjo é um produto da natureza. São os ventos, são as águas,
são o fogo, a própria chuva e as nuvens em si, toda a força da natureza diante do Criador então, o que a gente chama de anjo, entendeu? Porque muita gente pensa assim, mas essa força da natureza, dependendo da situação, ela vai tomar uma forma física. E quando é que ela toma uma forma física? Quando ela é atribuída ao âmago da pessoa. Como é que isso faz? Como o homem tem uma forma física humana, então aquilo que ele projeta dentro do seu âmago vai ter uma forma a qual ele consegue se compatibilizar com ela. Entendeu o que eu estou dizendo? É claro que se você vê uma entidade, ela vai ter uma forma física. Não que ela seja dessa forma, porém, ela está tomando uma forma a qual você possa ter contato e compreender o que ela quer te transmitir. Entenderam ou não? Por exemplo, muita gente deita na cama e quando deita na cama, a pessoa sonha. E quando a pessoa sonha, ela pode sonhar com uma entidade. Ela pode sonhar com uma pessoa até que já morreu. Ela pode sonhar com uma pessoa que ela nunca viu na vida. Ela pode sonhar, então, com pessoas que são seus vizinhos, assim também com pessoas estranhas. O que acontece é que essa força poderosa, criada pelo Criador, ela está tomando imagens que você conhece ou também que você não conhece para poder te comunicar alguma coisa do mundo superior. Eu quero que vocês compreendam, então, que o mundo da formação, que é o mundo de Zeirampim, tem uma grande influência sobre a mente humana. Significa que se você tiver uma vida saudável, se você tiver companhia saudável, se as pessoas que estão ao seu redor, elas te dão amor, te dão carinho, te dão, então, benevolência, você, então, vai criar muitos anjos que a gente pode chamar até de uma maneira um pouco não adequada, mas a gente pode chamar de anjo da guarda. Então, a gente vai ter o que seria o anjo da guarda? São forças, impulsos que você, então, projeta no seu âmago. E como isso acontece, esses impulsos, essas forças? Elas são criadas através de emoções positivas ou negativas. Isso significa, então, que cada vez que você se emociona, você tem um produto químico dentro do seu organismo que vai, então, fervilhar, e fervilhando você vai chorar, ou você vai rir, ou você vai dar gargalhada, ou você vai se enfurecer, ou você vai partir para a violência física, ou você vai usar um material que vai destruir a vida de outra pessoa, seja uma arma, seja uma arma branca, uma arma de fogo, e aí você está, então, fazendo todo aquele processo de criação, que é o processo do mundo de Yetzirah, que é, então, o momento da formação. Isso significa que essa formação são impulsos. E quem disser para mim que não tem impulsos, estará mentindo, porque todo mundo tem impulso bom ou tem impulso ruim, que a gente chama de inclinação. Então, a gente tem a boa inclinação e a gente tem a má inclinação. Então, você tem Hatov, né? E Yetzirah, né? E no mundo de Yetzirah, você tem Yetzer Hatov e Yetzer, então, que é Hará, Yetzer Hará. Já ouviu falar em Yetzer Hará, né? Yetzer Hará, então, é a má inclinação. Yetzer Hatov é a boa inclinação. Isso significa que você tem dois processos ao qual você cria problemas ou cria solução. Quais são os problemas? Problemas são críticos. Quais são as soluções? São benevolências, são, então, inclinações para o bem. Ok? E como é que isso é feito? Através de uma coisa que a gente chama de anjos. E como esses anjos são formados? Através, então, do mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação. Está bem explicado isso? Está bem explicado? Alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário, qualquer coisa? Aproveita agora que eu vou passar para outro setor, então, do ensino. Eu cheguei até aqui, acho que eu falei bastante, mas pode haver, então, alguma dúvida, pode haver, então, alguma coisa a acrescentar, e eu queria que vocês participassem, tá? Alguma coisa a perguntar? Vou dar um momento para vocês fazerem a pergunta.
Para mim tá bem claro, mano. Tá bem claro, não tá, gente? Tá bem claro. Alguma dúvida também? Alguém? Meu irmão Adriana tem dúvida? do Rio Grande do Norte. Rio Grande Não, do Norte não tenho, não. Tá tem tudo... dúvida não, né? Hein? Alguma dúvida aí, Sandro? Acho que não tem, acho que ninguém tem dúvida, né? Tá bom. Então tá. Então vamos lá. Então você tem os mundos inferiores e vocês têm o mundo superior. O mundo superior é o mundo primordial, significa o mundo da ideia, tá? E no mundo superior você também tem absolutos, que é o mundo da emanação. Como funciona o mundo da emanação? Vamos tentar dar uma olhada nisso. Emanar. Emanar é uma coisa interessante. Para que você faça emanação, você tem que estar conectado à origem. Como essa emanação funciona? Funciona, muitas vezes a pessoa chega para mim e fala de Velho Testamento, Novo Testamento. Eu digo, olha, a gente não funciona pelo Novo Testamento, porque a gente não segue o Novo Testamento. A gente segue a Torá e segue também aquilo que a gente chama de Tanakh. Muito bem, então a pessoa diz, então aquele negócio chamado Velho Testamento. Olha, de velho não tem nada, a gente sabe muito bem que é muito atual, basta a gente prestar atenção na leitura. A verdade é que existem lugares, tanto nessa escritura, como em outras escrituras, que diz que a pessoa passou e curou a pessoa que estava doente. A pessoa passou e a pessoa acabou curando alguém que tinha um problema mental, um problema psicológico, qualquer coisa, só a presença da pessoa. Significa que a pessoa está emanando, que a pessoa está, então, fazendo um tipo de influência sobre a outra pessoa de forma positiva. Aí tem que tomar cuidado com aqueles que possam fazer uma emanação de forma negativa. A gente também vai dizer, poxa, mas numa altura dessa a gente pode chegar a essa situação sem estar totalmente purificado? Eu quero explicar para vocês uma coisa que as pessoas desconhecem. Todos nós, seja tanto Moisés como seja Balaão, eles descem de uma forma chamada absolute. Todos os seres humanos, antes de chegar no mundo físico, estão no mundo metafísico. Eu vou explicar como isso funciona. Funciona porque simplesmente a ideia divina, que a gente chama de Adon Kadmon, a ideia divina é o homem perfeito. Significa, então, que no mundo primordial a gente tem a ideia de uma imagem perfeita, de um desdobramento perfeito da origem. Isso significa, então, que esse ser perfeito é, então, o modelo. O que a gente tem, então, é um mundo de absolutes, onde a gente estava no início de tudo, e aí nós descemos para o mundo da criação. E é no mundo de Beriá que começa uma coisa chamada Bereshit. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É no mundo de Beriá que acontece aquele primeiro livro que a gente tem na Torá. A gente chama de Bereshit. Então, acima do mundo de Beriá, você tem uma Torá, mas não uma Torá. Quando eu falo Torá, eu estou falando um livro sagrado, entendeu? Um livro que significa, então, um manual de vida. O que é Torá? Torá é um manual de vida. Muita gente diz assim, não, Torá é religião. Não, Torá não é religião. Torá é o manual da vida. Por exemplo, você compra um refrigerador. E quando você compra um refrigerador, você comprou a sua geladeira, e aí você trouxe para casa. E aí você tem uma geladeira moderna e você não sabe mexer na geladeira. Você vai precisar do quê? De um manual. Entendeu? Então você vai recorrer ao manual para ver como a geladeira funciona. A mesma coisa é quem compra um eletrodoméstico, como, por exemplo, um aparelho de som, ou uma televisão, ou algo parecido. Então, quando você chega em casa, a primeira coisa que você vai fazer é procurar como funciona aquele aparelho. E para isso você vai precisar de quê?
você vai precisar de um manual de instruções. Você vai precisar de um manual para que ensine você a mexer no seu aparelho. A mesma coisa, a vida é, então, aí comparada, então, ao aparelho que você precisa aprender, então, a manusear. Significa que a Torá é o manual que você recebe para poder projetar sobre a sua vida uma vida de luz. Significa, então, que quando você chega ao mundo de Beliar, que a gente chama, então, o trono, significa que você está entrando numa coisa chamada Torá, mas é a Torá que começa com a letra Bet. Então, significa que essa Torá aqui, ela então começa com uma letra Bet, que é voltada então para o norte. Entendeu o que eu estou dizendo? O que acontece é que a abertura dela é voltada para o norte e ela se escreve daqui para lá. Significa então que você está utilizando a Torá do mundo físico. E a Torá do mundo físico é uma Torá que vai influenciar então no mundo da formação. Então você tem o mundo da criação e você tem a instrução para o mundo da formação, para o mundo da ação. Significa então que você precisa pensar, precisa então falar e você precisa agir dentro das normas do manual para poder você ter uma vida de luz. O que acontece é que a pessoa chega para mim e pergunta assim, mas Moré, eu preciso ser religioso para fazer isso? Na verdade, quando tudo isso apareceu, e é dado a Abraão também essa facilidade de conhecer a Cabalá, de falar da Cabalá. Abraão, então, falava muito de Cabalá. E se você for analisar, Abraão não tinha religião. A pessoa pensa assim, poxa, mas Cabalá não seria religião? Não, Abraão era um grande cabalista. Abraão conhecia tudo isso que eu estou passando para vocês, que eu estou passando para vocês. É só uma partícula inicial, entendeu? E aí tu vai dizer, pô, mas como é que o Abraão tinha tudo isso? Não seguia a Torá? Bem, na época de Abraão, a Torá ainda não estava em seu modo físico. Do seu modo, então, o que eu falo é a Torá que começa com Bet. Então, essa é a letra Bet. Entenderam agora? Entendeu? Porém, Abraão tinha uma Torá em si que começa com a letra Aleph, que é uma Torá do mundo superior. Entendeu? Aleph. Ele tinha, então, a Torá. E como a Torá Aleph, ela funciona aqui no mundo físico? Primeiro ponto, você para aprender Torá, você tem que aprender Torá de uma forma literal. Isso significa, como se aprende Torá de uma forma literal? É simples. Você levanta de manhã, você ainda é criança, e até você ficar adulto, você vai levantando de manhã todas as manhãs, e você vai vivendo uma vida que você toma café, e você começa a se relacionar com a sua família, e depois que você se relaciona com a sua família, você se relaciona com os seus vizinhos, e depois desse relacionamento, você vai para a escola, se relaciona com outros estudantes, e aí você, então, mais tarde, arruma um emprego e começa a se relacionar com amigos de emprego. Esse é o primeiro passo da Torá. O primeiro passo para aprender Torá não significa se tornar um religioso, mas sim saber viver, interagir com o teu próximo. Esse é o primeiro passo, é a Torá literal. Significa que a própria vida, desde o momento que você cospe no chão e que dali surge alguma coisa, isso é Torá. Desde o momento em que você toma café e sai para trabalhar, isso é Torá. Desde o momento que você está fazendo qualquer tipo de coisa, qualquer atividade que seja no mundo, que seja, por exemplo, você vai casar, você namora, você casa, isso é Torá. Quando você cria uma família, você tem filhos, isso é Torá. Você está, então, engrandecendo o Criador. Isso significa que Torá literal nada tem a ver com um livro físico, mas tem a ver com o seu comportamento. Abraão, por exemplo, não tinha uma Torá.
Por que que Abraão não tinha uma Torá igual nós temos? Que é uma Torá física de papel, que começou com uma Torá que era na pedra, e depois foi para o couro, e depois do couro foi para o papel. E eu pergunto para você, como é que ele podia viver Torá se não existia nada disso, e Moisés ainda não tinha feito o que precisava fazer para receber Torá? Significa, então, que ele tinha a Torá Aleph nele. Então, o que seria a Torá Aleph? Seria uma vida voltada para interagir com o próximo. Significa que esse é o primeiro passo de Torá. Mesmo que não houvesse nada escrito, você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Vamos dizer que não houvesse nenhuma Torá, nenhum livro que fosse, então, um livro que trouxesse luz, que são os livros dos antepassados. Você sabe muito bem quando você está realizando algo ruim, você sabe muito bem quando você está realizando algo bom. Então, fazer Torá é realizar o que é bom. Fazer Torá é, primeiramente, viver em paz, independente de religião. Quero que vocês compreendam isso, tá? Primeiro, Torá não tem nada a ver com religião, tem a ver, sim, com um comportamento que diz assim: não faça aos outros aquilo que tu não queres que faça a ti. Esse é o passo literal da Torá, viver. Viver de uma maneira em que você possa criar boas emoções, tanto em você, como também no seu próximo. Isso significa que você, através dessas boas emoções, vai criar bons sentimentos. Isso significa Torá. Agora, vamos ver a Torá Aleph. Nós já falamos da Torá Beit, que é essa Torá da criação. Aqui é que começa aquele Bereshit. Para falar de um modo correto, seria, em princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok? Agora, se você quiser falar de um modo interpretativo, você vai dizer assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Qual é a diferença em princípio e no princípio? Há uma grande diferença aí. Quando você vai analisar o que seria uma coisa em princípio e o que seria uma coisa no princípio. Bem, no princípio já dá uma noção de tempo e espaço. Agora, em princípio, é uma coisa que está fora de tempo e espaço. Compreendendo? Deu para entender o que eu estou dizendo? Então, isso aí a gente tem que observar. Você que mandou uma mensagem por escrito, não deu tempo de eu ler, porque eu estava explicando, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha depois, tá bom? Ok? Deixa eu botar aqui para eu poder ler. Não apareceu. Mostrar mensagens. Eu tô com o microfone ligado. Tá dando pra me ouvir? Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Então, eu falei assim, ó, que no original eu já vi também ser traduzido como por causa do princípio, não é? Como? Por favor, pode repetir? No hebraico também tem, uma das formas de se traduzir, o Bereshit também seria por causa do princípio, correto? Tá, sim. Ok? Tá correto. Só que você tem, quando você vai passar para o hebraico, você pega uma Torá em hebraico, toda Torá vai começar com a letra Bet. Na verdade, aquilo é uma preposição. Ok? Que preposição é? Então, você pega a Torá, deixa eu pegar aqui. Bom, você pega a Torá e você vai ver que no início, a palavra Bereshit, ela vai ter um ponto no Bet aqui dentro, e embaixo ela vai ter uma coisa chamada Shevá. Entendeu? Então, aqui embaixo ela tem um Shevá. E o que seria esse Shevá? Shevá, então, traduzindo para o português, era uma vogal esvaída. O que seria uma vogal esvaída? Seria uma vogal que está perdendo a sua força. Dentro do hebraico é tudo de forma quântica, nada é de forma literal como é na língua portuguesa. O que acontece aqui? Perdendo um pouco do seu som, isso fica um pequeno E, um E pequenininho, bem suave. Então, B, 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 tá? Significa, então, a preposição. Isso é uma preposição e a preposição em. Em o quê? Em princípio. Assim, vamos dizer que eu digo assim: em princípio,
eu vou dar aula. Em princípio, eu dei aula, mas eu não estou dizendo quando. Estou dizendo quando? Bem? Agora, se eu falar assim, no princípio, eu dei aula. No princípio do quê? Tempo e espaço. Entenderam ou não? Compreendeu? Alguma dúvida? Olha só. No princípio é uma coisa, em princípio é outra coisa. A Torá em si, ela não manifesta. A Torá em si, ela não manifesta nenhum tipo de tempo e espaço. Na verdade, o Criador nunca projetou uma Torá que dissesse o momento exato que ele começou a fazer a criação do mundo físico. Quero que vocês compreendam isso. Não existe, porque para indicar um momento, então essa construção, essa formação teria que ser uma coisa momentânea. E não é uma coisa momentânea, é uma coisa que vai, então, tomando forma como o desdobramento da origem, que é o próprio infinito. E se desdobrando, então vai dar em tudo isso que a gente tem aqui. Ok? Então, na verdade, a gente tem lá escrito Bereshit, e Bereshit significa, então, em princípio. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Bem, nós já falamos dos mundos, nós temos tempo ainda ou nós já passamos muito tempo? Nós temos ainda um pouco de tempo, podemos falar sobre alguma coisa a mais? Podemos falar, falamos de mundo. Eu quero falar dos mundos, eu quero falar também de uma coisa chamada tetragramaton, que as pessoas ficam sempre um pouco embaraçadas quando fala dessas 4 letras, as pessoas, dentro da Kabbalah, essas 4 letras são explicadas de uma forma muito interessante que as pessoas precisam compreender. E quando a gente fala, então, dessas 4 letras, a gente está falando do Yud, a gente está falando também, além do Yud, a gente está falando do Re e do Vav e de um novo Re. Significa que cada uma dessas letras tem um significado e elas também têm um propósito dentro da criação. E nós podemos, então, falar sobre elas, talvez, numa aula futura. Quero também falar, além disso, sobre uma coisa que a gente chama, então, de Sefirot. São as 10 Sefirot e como elas se classificam, como é que elas se colocam cada uma na sua situação e de influência, de formação e de emanação entre a sabedoria e o entendimento, que é a compreensão. Uma coisa é você saber, outra coisa bem diferente é você compreender. Saber, todo mundo sabe. Na verdade, até os pássaros sabem. Saber, todo mundo sabe. Se você notar, quando os pássaros começam a se debandar, começam a tomar uma atitude estranha, o ser humano logo fica atento, porque pode vir algum tipo de manifestação de ventania, ou de tempestade, ou de furacão. Então as pessoas sabem, o pássaro sabe, e as pessoas simples também sabem de muita coisa. A verdade é que a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a compreensão, que é uma forma, então, de trabalho. A compreensão é uma forma de trabalho. Aquilo que o Criador diz assim, então, do suor do seu trabalho, você viverá. Ele está falando do suor, de tentar compreender o mundo metafísico. Esse será o seu trabalho sobre a Terra. E compreender o mundo metafísico significa, na realidade, honrar pai e mãe. Isso significa que muita gente vai dizer assim, mas, Moré, como é que eu vou honrar meu pai se eu nem conheci meu pai? Como é que eu vou honrar minha mãe se eu nem conheci minha mãe e eu sou um órfão? Como é que eu poderia dedicar ao Criador, então, esse honrar pai e mãe? Como é que eu poderia fazer isso? Na verdade, a Kabbalah ensina que quando o Criador está falando de honrar pai, está falando de honrar a sabedoria. Quando o Criador está falando de honrar a mãe, está falando de honrar, então,
o que a gente chama de compreensão. Isso significa quem é o pai do ser humano e quem é a mãe do ser humano. O pai é a sabedoria e a compreensão é a mãe do ser humano. Então, por isso, o Criador criou famílias, para que você entendesse. O propósito de criar família, de criar filhos, de criar a questão de ser pai, a questão de ser mãe, é para que no futuro, na sua forma de progredir nas coisas divinas, de compreender as coisas divinas, você possa ter entendimento de que o Criador, quando fala honrar pai e mãe, está falando de sabedoria e de compreensão. Muita gente não tem papai, muita gente não tem mamãe, mas tem sabedoria. Muita gente não tem mamãe, mas tem compreensão. E isso é honrar pai e mãe. É uma coisa muito mais profunda do que honrar alguém fisicamente. Além disso, é necessário, claro, que você honre seu pai e você honre a sua mãe, porque isso vai te trazer bênçãos, vai te trazer formação de emoções que são de felicidade e de amor. Isso é muito importante porque você cria entidades, você cria anjos, que são anjos virtuosos. Isso é muito importante. Agora, também a gente vai, com o tempo, falar sobre os 5 pontos da alma, que são os 5 níveis da alma. Significa, então, que a gente vai falar de Nefesh, a gente vai falar também de Ruach, a gente vai falar também de Neshama. Esses 3 pontos são os pontos inferiores da alma. Quando você chega ao estado de Neshama, haverá, então, um princípio que dirá que o anjo da morte não terá mais poder sobre você. Significa que enquanto você estiver no estado de Nefesh, o anjo da morte ainda tem poder sobre você. Quando você estiver no estado de Ruach, o anjo da morte ainda terá poder sobre você. Porém, quando você chegar ao nível de Neshama, o anjo da morte não terá mais poder sobre você. E quando você se ocultar, porque dentro da Kabbalah ninguém morre. Dentro da Kabbalah as pessoas se ocultam. Dentro da Kabbalah a gente não usa a palavra morreu. A gente usa a palavra ocultou-se. Por que se ocultou? Porque passou para outra dimensão. Morrer seria desaparecer. Morrer seria, então, aniquilação. Quando isso não existe. A própria física diz que o que a gente tem, na verdade, é transformação e não aniquilação. Nada se acaba, tudo se transforma. Significa, então, que uma pessoa que se ocultou, ela passou por uma dimensão completamente diferente, que é uma dimensão de ocultação. Isso significa que a gente vai falar, então, que quando a pessoa chega no nível de Neshama, quem vem buscar a pessoa não é o anjo da morte, mas sim o próprio Criador, que vem buscar a pessoa e levar a pessoa para uma coisa que a gente chama de Gan Eden. A gente tem Gan Eden superior, a gente tem Gan Eden também inferior. Ok? Todos compreenderam? Tem uma dúvida? Pode dar no áudio, fica até melhor. Vou falar aqui então, mandei só para não interromper você no meio da explicação. Eu estava estudando sobre essas 5 dimensões da alma, é muito maneiro mesmo, muito bom, mas eu só fiquei com uma dúvida enquanto estudava, que era sobre a gente avançar nesses níveis, né? Como que a gente pode avançar e desenvolver os níveis superiores da alma, no caso principalmente a Neshama, que é o o que está no nosso alcance e que é o nosso objetivo, né? Tá. Como seria a prática de fazer isso? A Neshama é o nível ao qual acabei de dizer para vocês. A Neshama é o nível mais avançado dentro da dimensão física, tá? A Neshama é o nível ao qual você chega a atingir uma coisa que a gente chama dentro da Kabbalah, a gente chama então de alma superior. Então você tem 3 níveis inferiores, que é a alma animal, tá? E a alma animal, uma alma que age pelo instinto. Isso significa que, por exemplo, a gente pensa assim, poxa, o que o animal faz? Como é que a gente pode perceber que a gente age dentro da esfera animal?
é só observar os animais. Os animais andam em grupo, não andam? E muitas vezes o grupo do animal são parentescos, é ou não é? Não é verdade? Hein? Quando você vê, por exemplo, um grupo de leões, ali é tudo parentesco. Quando você vê os lobos, é tudo parentesco, um defende o outro, um está pronto para se sacrificar pelo outro e tudo mais, nós ainda não atingimos uma coisa divina. Mas por que que isso é assim? Porque quando se trata do divino, a gente passa da esfera familiar para a esfera que a gente chama de consciência coletiva. O que seria consciência coletiva? A consciência coletiva significa, então, que a gente precisa compreender que o nosso irmão, que faz parte da origem, o nosso irmão que está lá no Japão, ele precisa de cada um de nós. Como é que ele precisa de cada um de nós? Uma política melhor. Ele precisa de saúde, ele precisa de hospital, ele precisa de todo um tribunal de justiça social. Significa que esse é o 7º mandamento de Neil. Significa, então, que fazer tribunais de justiça social, eu falo justiça social, que seria o quê? A gente fala assim, hoje a gente tem essa história de que fulano é isso, beltrano é aquilo, quando na verdade justiça social significa que a gente precisa estar preocupado se o nosso irmão coreano está se alimentando bem, está tendo saúde, se ele está tendo educação, se o nosso irmão alemão também está precisando de alguma coisa e necessita, então, de alimentação, de saúde, de educação. Nosso irmão africano, nosso irmão de todos os níveis que a gente possa chamar de países ou cidades, quando a gente fala, por exemplo, Inglaterra, quando a gente fala todos os mundos que a gente possa conhecer, que são esses países, então a gente tem que se preocupar um pouco. Se é um estágio divino, a gente vai continuar se preocupando com a família? Vai, mas a gente vai ter consciência de que a gente precisa se preocupar com o bem-estar social das pessoas a nível mundial e não só a nível familiar. O nível familiar é apenas o início de tudo. É apenas uma cartilha para você aprender que você tem que ultrapassar essa barreira animal e começar a entrar para o lado divino e não se preocupar apenas com a sua família, apenas com a sua cria, mas também se preocupar com aqueles que não são da sua família, mas são da família humana, da raça humana. Isso é muito difícil, porque as pessoas, elas, para atingir um nível que é o nível divino, então ela passa para o mundo que é Rua, e Rua vai te levar, então, a um benefício de uma alma superior, que é o mundo, então, de Neshama, ao qual o anjo da morte não terá nenhum poder sobre você. E como a gente faz isso? A gente vai estudar aos poucos, a gente vai estudar devagar e sempre, né? E volto a repetir, para fazer toda essa transmissão, vou precisar que vocês nos ajudem também com a parte financeira, para a gente continuar pagando o molder, pagando a luz, fazendo a limpeza aqui, para a gente poder fazer as coisas. E a gente precisa que vocês contribuam. Para contribuir é fácil, é só entrar em contato com o Hélito, com a Sara, com a Ana, e vocês podem contribuir à vontade. A verdade é que a gente precisa de vocês. E também, além de estudar esses 3 pontos da alma, são 5 pontos, a gente vai estudar também o mundo quando a alma chega ao ponto de raiar. O ponto de raiar é um ponto também que leva a uma coisa chamada Yeridá. Yeridá já é uma fusão. Yeridá já é o nível Mashiach. Yeridá já é o nível em que você não vive mais para você. Quando a gente fala assim, existem pessoas que podem viver assim, podem viver ao nível de Mashiach? Podem. Tem pessoas que vivem para a humanidade e não simplesmente somente para si, para a sua família. Vive também para a humanidade, trazendo benefícios para a humanidade, emanando sabedoria para a humanidade. E como isso é feito? Isso é dedicar uma Tzedakah. Quando eu falo Tzedakah, as pessoas falam logo, pensam logo que eu estou falando, me dá dinheiro, me dá isso. Não, eu estou falando Tzedakah. Tzedakah, além de ser um benefício financeiro,
A Tzedakah também é quando você doa parte do teu tempo para ensinar a alguém. No momento que você possa dizer assim, eu poderia estar em outro lugar nesse momento, fazendo uma coisa simplesmente para mim, vendo filme, jogando videogame, ou estudando, ou lendo Torá, ou fazendo minhas preces, minhas rezas, minhas brahot, ou fazendo qualquer tipo de coisa ligada ao judaísmo, mas você diz assim, não, mas eu estou aqui para passar aquilo que eu recebi, eu estou aqui para passar aquilo que o Criador me deu, para você que está aí me escutando e precisa conhecer um pouco mais do mundo espiritual. E isso também é Tzedakah. E a Tzedakah é dada de coração. Você pode dar Tzedakah também fazendo visitas aos necessitados, às pessoas que precisam de auxílio. Tem pessoas que estão precisando também, aí, que estão mendigando, que estão pelas ruas, que não tem prato de comida para comer, não tem um agasalho para vestir. E eu fico muito triste, porque quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando de uma coisa que a gente distorce muito a questão do capitalismo. A gente vê o capitalismo como você arrecadar simplesmente só para você tudo que você tem e você fechar a mão para todos. E aí você diz assim, poxa, eu não vou doar um quarto meu para um mendigo, entendeu? Sair das ruas. E aí você diz assim, bem, eu tenho 2, 3 quartos sobrando, mas eu não vou fazer isso porque eu posso trazer o marginal para dentro de casa. Mas você também não aceita que exista alguém que faça uma entrevista, um psicólogo que trate de alguém, um necessitado, uma criança necessitada, um jovem necessitado, que precisa de ajuda, que precisa de um lar para poder desenvolver seus estudos. E a gente pensa assim, poxa, cara, já estou fazendo muito, eu estou levando comida, já estou levando um agasalho, mas isso é muito paliativo. Na verdade, a gente dá isso todos os dias, mas a gente não conserta o problema da pessoa. Significa que a pessoa muitas vezes precisa de algo muito mais do que algo paliativo. Significa que quando a gente dá alguma coisa, muitas vezes a gente está se beneficiando. Por quê? Porque a gente está aliviando a nossa consciência. Na verdade, tudo que a gente faz pelos outros é como uma forma de sentir prazer. Significa que dando algo a alguém, você se sente bem ao fazer esse tipo de coisa. E beneficiando as pessoas, você então começa a gozar de uma coisa que é, você recebe do Criador e você doa aquilo que você recebe. Então você cria um círculo, e esse círculo vai fazendo então girar de cada vez mais forte, trazendo para você então muitos anjos que são virtuosos de benevolência, ok? E também o nível de Yetzirah. Não, de Eridá, perdão. O nível de Eridá, que é o nível Mashiach, e Hayá, que é o nível da emanação, ok? Nível da emanação. Quero convidar vocês agora, porque agora eu vou parar um pouco